Bom dia a todos, a todas e a todes. Meu nome é Meire, eu sou professora da Escola Paulista de Enfermagem, do Departamento de Saúde Coletiva da Unifesp. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, no nome da professora Dulce Barbosa, à Associação Brasileira de Enfermagem, pelo convite para estar aqui como moderadora hoje. Gostaria também de aproveitar a oportunidade para parabenizar a ABEM e a Sociedade Brasileira de Imunizações pela programação das lives, né? Promoção em saúde na atenção básica, estratégias de treinamento em rede para o sucesso da vacinação. É uma iniciativa muito importante, né? Principalmente nesse momento de pandemia em que as vacinas têm se mostrado cada vez mais necessárias, né, para a prevenção das doenças. E hoje nós temos a enfermeira Marcela Basílio, que é a nossa palestrante, especialista em imunização, e vai discorrer sobre o tema cuidados com a vacina no idoso. Marcela, a palavra está com você. Olá, boa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Hoje vamos conversar um pouco sobre os cuidados e a importância da vacinação no idoso. Eu trouxe um slide para a gente poder ir discorrendo sobre o assunto. Eu vou projetá-lo aqui, tudo bem? Pode projetar, Marcela? Quando estiver aparecendo, eu te aviso. Tá bom, obrigada. A gente consegue visualizar. Ótimo, então vamos lá. Como a gente sabe, é importante que as vacinas elas sejam realizadas em todas as fases da vida, né? Então, temos o calendário infantil, adolescente, adulto e do idoso, que também tem sua importância tanto quanto os demais. Sendo assim, o que a gente pode. Desculpa. O que a gente vai abordar hoje é sobre a importância justamente nessa fase da vida em manter as vacinas atualizadas, com seus reforços em dia e para que nós tenhamos um envelhecimento saudável, né? Então, trazendo um pouco da definição, o envelhecimento ele é um processo natural de diminuição progressiva da reserva funcional do organismo, ou seja, é um fenômeno natural que vai acontecer com todas as pessoas que alcançarem essa faixa etária, certo? Então, as nossas células vão ter comprometimento na sua reprodução, no seu funcionamento, devido ao envelhecimento dos nossos sistemas. E a Organização Mundial de Saúde define a pessoa idosa como aquela pessoa a partir de 60 anos ou mais, para os países em desenvolvimento, no caso, o nosso Brasil. O aumento da expectativa de vida, ela tem sido gradativamente alcançada devido à melhora aos acessos de serviços de saúde, que nas últimas décadas vem alternando conforme o expressivo crescimento do perfil demográfico, né? Ou seja, quanto mais a população foi envelhecendo e foi aumentando, os serviços eles foram necessários se adaptar e acompanhar, né? Os estudos, os tratamentos e as propostas de políticas públicas para essa população. O brasileiro, na pandemia, ele perdeu quase 2 anos de expectativa de vida, e estima-se que os bebês nascidos em 2020, eles viverão 1,94 ano a menos do que se esperaria em quadro sanitário, sem esse quadro atual no país. Ou seja, de 74 anos, 8 anos, em vez de 76,7 anos. Ou seja, antes da pandemia, a expectativa de vida estava em torno de 76,7, e com a pandemia, essa expectativa baixou para 74,8. E aí eu trago um outro conceito também, que é muito falado, né, principalmente no cenário das vacinas, que é o de imunossenescência, que é o envelhecimento do sistema imunológico propriamente dito. Consequentemente a isso, tem o aumento das infecções, de doenças autoimunes, câncer e redução da resposta vacinal. Então, o que isso significa? Que conforme nós vamos envelhecendo, o nosso sistema imune vai perdendo a capacidade de responder
a imunogenicidade das vacinas de uma maneira mais eficaz. Então, quanto mais velho a gente fica, menos a gente responde a algumas vacinas que a gente recebe. Então, consequentemente, a manifestação principal do envelhecimento imunobiológico é o aumento da suscetibilidade às infecções. Então, elas podem ser infecções crônicas, novas ou latentes. Ou seja, mais uma vez, fica evidente a importância da gente ter recursos, né, como a vacina, para que a gente consiga passar por esse processo, né, chegar até esse momento da nossa vida de uma forma saudável e minimamente protegida dessas ocorrências que elas vão acontecer devido ao envelhecimento natural da nossa vida, né, da nossa expectativa de vida. Desculpa, do envelhecimento natural da vida. Então, a gente espera o quê? Um aumento nas incidências de doenças crônicas não transmissíveis. Então, diabetes, hipertensão, né, principalmente essas doenças que elas têm estado muito presente nessa população. Então, por isso, pessoas que vivem com essas doenças também são pessoas elegíveis à manutenção do seu histórico de vacinação em dia. E vai ser a maior principal causa de morte devido a essas comorbidades e a hospitalização em pessoas institucionalizadas. Então, essas comorbidades vão levar ao aumento do número de mortes e de institucionalização, hospitalização de pessoas, né, que convivam com essas doenças. E a nova realidade se apresentará como uma série de desafios, ou seja, essa mudança na expectativa de vida, o agravo dessas doenças crônicas, elas nos apresentam um desafio que a gente precisa encontrar maneiras de lidar com esses eventos. E ter estratégias para que a gente consiga acolher esse público de uma forma que consigamos promover para eles um envelhecimento saudável, com o mínimo de comprometimento da sua saúde possível. E as vacinas, elas cumprem um papel fundamental nisso, porque elas ajudam a aumentar a expectativa de vida, né, a manter esse momento da vida de forma saudável, minimamente protegido das principais doenças acometidas aos idosos. Porém, os índices de vacinação nessa faixa etária no Brasil ainda são baixos, né? A gente precisa ainda caminhar um pouco mais em relação à vacinação da criança, por exemplo, né? A gente tem muito mais comprometimento em realizar, em cumprir o calendário infantil do que o calendário do idoso. Mas é tão importante quanto, porque as crianças, né, menores de 5 anos, e os idosos a partir de 60 anos, acima de 60 anos, representam um grupo de risco importante para essas doenças infecciosas e, principalmente nos idosos, as doenças crônicas não transmissíveis. E quais são os objetivos da vacinação no idoso, né? Evitar a ocorrência de doenças infecciosas, ou seja, quando eu vacino um idoso contra a influenza, contra a pneumonia, eu estou privando, né, evitando de que ele venha sofrer dessas doenças devido à imunização que ele vai receber. Diminui a morbimortalidade das doenças infecciosas. Então, a gente consegue fazer com que essas pessoas elas não sejam, né, acometidas por essas doenças, reduzindo, então, o risco da morte associado a elas. Diminuir a descompensação de doenças crônicas. Então, a gente sabe que uma doença crônica como diabetes e hipertensão, quando já instalada, ela precisa de controle. E quando uma infecção acomete nosso sistema, né, nosso organismo, essas doenças podem vir a ser descompensadas devido a essa mudança, né, na homeostase do organismo. Então, é importante que essas vacinas estejam em dia para que, se na ocorrência de alguma infecção que venha a compensar essas doenças, a gente tenha minimamente uma proteção para poder impedir o agravamento delas. Contribuir para o envelhecimento saudável. Então, o que isso significa? Aquilo que eu já falei, para a gente poder chegar nesse momento, né, nessa faixa etária, de forma saudável, de forma que venha nos proteger de comprometimento da nossa saúde e hospitalização e morte.
E aí, aqui eu trago um pouco das vacinas, que são especialmente recomendadas para os idosos, com base no calendário da SBIM, da Sociedade Brasileira de Imunizações. Então, a vacina de influenza, que ela apresenta algumas vacinas apresentam algumas diferenças da vacina ofertada no serviço público, e eu vou falar um pouco sobre essas diferenças. Então, a vacina de gripe no serviço público, ela é a vacina trivalente, ela protege contra 3 tipos de vírus que podem causar gripe, que no caso são contra 2 cepas do tipo A e uma cepa do tipo B, né? Ela é aplicada durante o período da campanha de influenza, que ela é orientada pelo informe técnico da da campanha nacional de influenza, que é disponibilizado pelo Ministério da Saúde com as regras da campanha e os grupos de risco que farão parte, né, que serão elegíveis a essa vacinação. Já no serviço privado, essa vacina ela é a quadri ou tetravalente, né? Ela pode ser conhecida por esses dois nomes, né? Pode ser tetravalente ou pode ser quadrivalente, que as duas vão significar proteção contra 4 tipos de vírus, 2 do grupo A e 2 do grupo B. E ela faz parte ela fica o ano inteiro, geralmente, nas clínicas privadas, né? Em qualquer momento do ano, se uma pessoa chegar até um serviço de vacinação privado, ela vai poder receber a vacina, porque na maioria das vezes ela fica pelo ano inteiro. As vacinas pneumocócicas, vacina pneumocócica conjugada 13 valente e vacina pneumocócica polissacarídica 23 valente, que ela também faz parte da rotina da vacinação do idoso. E ela tem um esquema, né, específico, então a gente orienta que se inicie pela pneumo 13 e com 6 meses após essa dose de pneumo 13, realize uma dose de pneumo 23 e após 5 anos dessa dose de pneumo 23, realize uma outra dose de pneumo 23. É importante realizar esse esquema combinado, porque vai aumentar a proteção, principalmente contra a vacina polissacarídica, que por ser uma vacina com uma tecnologia um pouco inferior em relação à vacina pneumocócica 13 valente, ela acaba sendo melhor, ela recebe uma imunogenicidade, né, uma influência maior, então ela protege mais quando realizada de forma combinada com a vacina conjugada, pneumo 13 valente. A herpes zoster também é uma vacina que está disponível no serviço privado, ela é recomendada em dose única, ela está licenciada a partir de 50 anos, porém, por uma questão de melhor eficácia, ela é indicada a partir de 60 anos. Então, ela pode fazer, né, uma pessoa que tenha 50 anos, mas é importante orientar que se esperar até 60 anos, ele vai ter uma resposta imunológica melhor, apesar, né, de ser idoso, mas isso é o que os estudos relacionados a essa vacina dizem. Ela é uma vacina atenuada, então ela precisa de critério para poder realizar nessa população idosa. Então, é por isso que é importante realizar sempre uma anamnese, uma triagem, antes de indicar qualquer vacina para qualquer pessoa, mas especialmente na população idosa em relação a essa vacina. A tríplice bacteriana celular do tipo adulto é a DTPA, né? Ela protege contra a difteria, tétano e coqueluche. Ela é acelular, então ela é composta por células purificadas. Ela também faz parte da vacinação de rotina do idoso no serviço privado. Ela é administrada em 3 doses, mas quando a gente já encontra um histórico de vacinação dessa pessoa que chega para fazer alguma outra vacina, ao avaliar a carteira de vacinação, a gente precisa identificar o histórico dessas vacinas e, não tendo, a gente precisa orientar o esquema de acordo com o histórico vacinal. Então, se tiver alguma dose administrada, a gente continua o esquema. Se já tiver o esquema completo, a gente vai avaliar o intervalo para o reforço e orientar as próximas doses. As vacinas de hepatite A e B, no idoso, a vacina de hepatite A, ela precisa ser avaliada situações de exposição a surtos, né? Então, ela não faz parte da rotina, ela tem algum critério para poder ser indicada. E a vacina de hepatite B, ela faz parte da rotina. Então, o idoso tem que ter 3 doses da vacina
de hepatite B nos intervalos recomendados. A vacina de febre amarela também, ela está no calendário do idoso, mas também precisa de uma avaliação de risco-benefício para a indicação dessa vacina. Há alguns anos atrás, né, em 2018, né, de 2017 para 2018, nós tivemos surtos, né, de febre amarela, então aumentou a procura dessa vacina por essa população, e nesse momento a gente percebeu a importância de realmente fazer a anamnese para que ela fosse bem indicada e avaliar o risco-benefício de se realizar, já que ela também é uma vacina atenuada e em pessoas acima de 60 anos, né, devido a todos os processos relacionados à sua fisiologia, ao envelhecimento, ela pode trazer mais risco do que benefício, dependendo da situação de saúde daquela pessoa. As vacinas de meningocócica ACWY ou C, ela também faz parte do calendário, mas ela não está indicada na condição de rotina. Então, também vai avaliar o momento em que essa vacina vai ser indicada. Então, na ocorrência de surto ou em viagens para lugares onde essa doença seja prevalente. E a tríplice viral, que também a gente vai avaliar situações de risco aumentado, que é aquela que protege contra sarampo, cachumba, rubéola. Mas nessa faixa etária, a partir de 60 anos, é muito comum que os idosos já tenham tido alguma dessas doenças, né? Então, ele já conferiu imunidade natural pela doença, quando ele adquiriu lá em outro momento da vida. Aí, no calendário do SUS, temos algumas vacinas semelhantes, né, mas com pequenas diferenças também entre elas. A vacina de hepatite B vai ser indicada na rotina, em 3 doses também, respeitando o intervalo entre elas. Lá no SUS, a diferença é que a tríplice bacteriana vai ser, para nós, né, para nós do sistema privado, vai ser a tríplice bacteriana, e no sistema público vai ser a dupla adulto. Então, ela vai proteger contra a difteria e tétano. A tríplice bacteriana está no serviço público, mas em um outro calendário, ela é recomendada em uma outra situação. A vacina de influenza, que vai ser a vacina trivalente, como eu já mencionei anteriormente, e ela faz parte da campanha nacional, então geralmente ela vai ficar disponível naquele período em que vai acontecer a campanha. No final da campanha, abre, né, a vacinação para todos os públicos, mas não antes de priorizar os idosos, gestantes, puérperas, crianças de menores de 5 anos. A febre amarela, então, ela segue a mesma orientação do serviço privado, acima de 60 anos, vai avaliar o risco-benefício, né, o cenário epidemiológico, ou uma indicação específica. E a pneumocócica 23 valente, ela está indicada só para pessoas em situações especiais. Então, acamados, hospitalizados ou institucionalizados. Então, pessoas que convivem em lares, né, de longa permanência ou que têm algum problema de saúde que os limite de forma que precisem viver numa cama, e hospitalizados, então pessoas com algum quadro importante que seja hospitalizada por algum motivo que seja indicativo da vacina. A SCR, que é a sarampo, cachumba, rubéola, ela não faz parte do calendário do serviço público nessa faixa etária, mas ela está indicada de 30 a 59 anos em uma dose só. E aí eu trouxe aqui rapidamente uma parte sobre a vacina de Covid para evidenciar a redução dos casos de morte, né, de óbitos e hospitalização pela doença após a introdução da vacina, né, após o início da campanha. Então, esse slide a gente consegue perceber que lá em fevereiro, né, quando estava começando, né, a campanha, e aí em março a gente teve uma outra onda, né, da pandemia, e aí em abril começou a redução, e aí foi mantendo a redução de casos de hospitalização e morte por Covid, nessa faixa etária principalmente. Então, a linha azul representa de 60 a 79 anos, e a linha verde representa 80 anos ou mais. Então, ali naquele período de introdução, de início da campanha, né, teve aquele aumento da segunda onda, mas depois que
deu continuidade da campanha, os casos foram reduzindo. Esse documento ele é bem interessante, ele é longo, né? Desculpa. É uma nota técnica que analisou a efetividade da vacinação de Covid para casos de hospitalização e óbito, né? E ela foi disponibilizada em 9 de julho, então ela também é bem recente. É muito interessante se vocês puderem depois buscar esse documento para se inteirarem melhor desse assunto. E aí aqui eu trouxe o calendário da SBIM, né, da Sociedade Brasileira de Imunizações, e aqui ele é muito mais detalhado, né? Então, com o número de doses, com o intervalo entre as doses, com situações especiais, por exemplo, de pneumo 23 ou pneumo 13, quando indicar, qual vacina indicar no momento em que você recebe lá o histórico de vacinação do paciente, né? Então, ele é um instrumento muito interessante para conhecer, né? Independente de onde você realize a sua atuação, seja no serviço público ou privado, faz parte do dia a dia, inclusive para poder orientar as pessoas que vão até o serviço receber a vacina, orientação, ou conhecer mesmo o calendário de vacinação do idoso, que apesar de fazer parte do dia a dia, ele não é muito falado, né? Não se comenta muito sobre ele, tá? E aqui eu trouxe o calendário do adulto e do idoso. Esse é de 2020, do Serviço Público, né, do Ministério da Saúde. Também tem as orientações específicas de cada vacina, né, aquelas que têm a sua orientação específica. Então, é interessante dar uma comparada entre eles, analisar o que um tem, o que outro não tem. Às vezes a gente recebe no serviço privado uma pessoa que pode até fazer uma parte das vacinas no serviço público e depois vem complementar no serviço privado, ou pessoas que começaram no serviço privado e vão realizar ou vão terminar no serviço público. É importante que o profissional da sala de vacina tenha conhecimento sobre os dois calendários para poder fazer a melhor orientação possível para aquele paciente que vai procurar o serviço. E aí, né, o tema é cuidados em vacinação do idoso. Eu trouxe um pouco do que os profissionais de saúde da assistência, né, no caso, na sala de vacina, ou o médico assistente daquele paciente, né, tenha que fazer para que ele consiga manter os cuidados durante a vacinação do idoso. Então, é importante que os profissionais estejam sempre atualizados, aprimorando seus conhecimentos sobre vacinação, né, a partir de leituras de artigo, participação em eventos. A SBIM tem muitos eventos sempre disponíveis gratuitamente. O Ministério da Saúde também tem eventos e tem cursos e tem materiais muito ricos, né, que ajudam a gente a expandir o nosso conhecimento. Então, é muito interessante que a gente faça essa consulta, colher a história do indivíduo, então, fazer uma anamnese, entender qual que é a indicação, qual que é o histórico de vacinação daquela pessoa, qual que é o momento de saúde dessa pessoa, então, avaliar se aquela vacina é indicada naquele momento para aquela pessoa. A gente faz tudo isso no momento da triagem, né? E no retorno daquela pessoa, então, numa outra visita, a gente repete a triagem, porque o indivíduo ele pode mudar o estado de saúde entre uma vacina e outra, entre uma dose e outra. Fazer o paciente se sentir cuidado, esclarecer dúvidas, informá-lo sobre efeitos adversos esperados. Então, às vezes a gente faz um atendimento tão mecânico, tão direto, que compromete o nosso próprio trabalho. Porque uma vez que a gente não orienta de forma correta o que aquela pessoa deve esperar após a vacinação, ela vai voltar para o nosso serviço. E se ela voltar para o nosso serviço com uma queixa de evento adverso, que ela poderia ter sido bem orientada, nós vamos ter que notificar esse evento adverso. Então, uma vez que a gente pula essa etapa ou deixa de fazer isso de forma adequada, a gente acaba comprometendo o nosso próprio trabalho. Então, se a pessoa for bem orientada, ela vai saber o que esperar. Então, se nós falarmos assim para ela, olha, você vai ter uma reação no local da injeção, dor, vai ficar vermelho, pode durar uns 2 ou 3 dias, você pode sentir ou não um mal-estar leve, um estado febril pode ou não acontecer. Você vai orientar
de forma adequada. Então, quando ela chegar lá na casa dela e passar por esse período, ela vai falar, não, me orientaram que era esse esperado. Ela só vai voltar para o serviço se acontecer fora do esperado. Então, se aquela dor no braço durar 7 dias, ou se não passar pelo curso esperado da reação local, se ficar muito vermelho, ou se for uma área muito acometida, então ela vai voltar, mas ela só vai voltar se algo fora do esperado acontecer. Por isso a importância da orientação. Identificar possíveis riscos e contraindicações, então é no momento da triagem que a gente vai avaliar se aquela pessoa pode ou não receber aquela vacina naquele momento, se aquela vacina pode ou não ser realizada junto com aquela outra vacina. Então é nesse momento que a gente vai orientar ela sobre isso. Ter atenção redobrada com pacientes em situações especiais, doentes crônicos e transplantados e seus contactantes. Ou seja, essas pessoas que são consideradas grupo de risco, que são consideradas pacientes especiais, a nossa atenção, o nosso cuidado precisa ser redobrado, porque uma indicação mal colocada, uma orientação mal feita, pode trazer um prejuízo para aquela pessoa que não teria se você tivesse feito uma orientação direcionada para a necessidade dela, certo? Lembrar das doses futuras. Então, tem vacinas que a gente sabe que tem esquemas e próximas doses. Então, ter um sistema de comunicação dessa próxima dose a ser realizada, ter uma maneira de fazer busca ativa daquele paciente que veio na sua unidade de saúde, seja por meio de mensagens eletrônicas ou por meio de comunicação com agente de saúde, né? São profissionais que estão muito próximos da população. Então, é importante que essa população seja lembrada de que ela precisa voltar, que ela precisa manter o histórico de vacinação dela em dia. E é isso que eu trouxe para vocês hoje, para a gente poder falar um pouco sobre os cuidados que nós precisamos ter com a vacina do idoso. Parabéns, Marcela, pela excelente apresentação, né? Você trouxe para a gente o calendário, né, vacinal para o idoso e você falou muito bem, né? A gente foca muito no calendário vacinal para criança, né? Um pouco para adulto e muitas vezes a gente esquece o idoso, né? Isso. E você bem colocou que vacinar o idoso significa, né, manter esse idoso saudável, né? Esse idoso tomando a vacina, ele permanece saudável, com qualidade de vida e tendo envelhecimento saudável, que é o que a gente espera, né? Isso, exatamente. E aí, Marcela, eu queria aproveitar, porque eu gostei muito do slide que você trouxe, sobre a curva ali de hospitalização, né? A queda, na verdade, né? Da hospitalização e de óbitos, né? Depois da vacinação, né? Dos idosos. E é importante, né? A gente até retomar um pouquinho que quando se definiu, né, aqui no Brasil, que a vacinação iria começar aí pela população idosa e pelos profissionais da linha de frente, iniciou uma discussão, né, se seria a estratégia mais acertada, né, a decisão mais acertada começar pelos idosos, né? E a pandemia da Covid, né, 19, ela afetou de forma desproporcional as pessoas idosas, né? Como você disse, antes da vacina, a gente tinha aí maiores taxas de hospitalização e de mortalidade nessa faixa etária, né? E a gente tem dados aí de 2020 que mostrou que 95% da mortalidade na Europa ela caiu devido à vacinação das pessoas a partir de 60 anos, né? Nos Estados Unidos, essa taxa também caiu, né? Vacinando as pessoas a partir de 65 anos. E na América Latina e Caribe, os dados também mostraram aí um aumento, né? Acentuado da mortalidade por Covid por aqueles grupos de maior idade, né?
acima de 60 anos, mostrando aí que a vacina era muito importante, né? E é muito importante para esse grupo, para prevenir a forma grave da doença, diminuir o número de hospitalização e de morte, como você bem trouxe no slide. Isso. E acho que é importante mostrar, né, também nessa fala, Marcela, como a gente tem a discriminação contra as pessoas idosas, né? Que é o que a gente chama aí de ageísmo, idadismo, né? Que é como a gente pensa, como a gente sente, como a gente age em relação às pessoas idosas, né? O quanto esse preconceito, né, em relação à idade pode trazer danos, né? Porque você acaba achando que é uma população que não deveria, né, ser prioritária, porque tem-se o imaginário que é uma população que não é ativa, né? E Isso, a que não gente contribui, né? não Que não é, é mais mas produtivo. isso é tão triste, né? Muito. É Porque muito a gente triste. sabe que no Brasil, mais da metade das pessoas idosas é chefe de família, né? Essas Sim. pessoas que são idosas, elas têm casa própria, 25% das pessoas idosas, elas trabalham, né? Elas estão no mercado de trabalho. Então, são pessoas que elas continuam contribuindo para a sociedade, né? Eu acredito que elas continuam contribuindo e são impedidas de contribuir por essa barreira da idade. Então, tem muitas pessoas nessa faixa etária que têm condição de oferecer muito mais do que podem, né? Porque são justamente barradas pelo preconceito em relação à idade em que elas se encontram. E é Isso. triste também isso, a gente chegar nessa conclusão, porque em algum momento a gente vai chegar nessa idade também. Perfeito. E outra coisa, né? É um dilema, até é uma questão ética, né? Já sabendo que é um grupo, né? Que o fator de risco é a idade para evoluir, né? De uma forma pior quando, né, contrai o vírus, né? Aí, com a forma grave, se hospitalizando, precisando de leito de UTI, até indo a óbito, como não priorizar, né, os idosos, né, como trazer à tona essa discussão até de que não deveria ser uma população prioritária, né, Marcelo? É, exatamente. E existe um contraste, né, muito grande nisso. Porque lá no início da pandemia, quando a gente começou a perceber que essa doença afetava principalmente os idosos, começou-se uma comoção em torno de ajudá-los, né? Então, levava-se as compras, fazia o que podia para poder evitar que esse idoso precisasse sair de casa, né? Mas quando Isso. chegou a vez dele ser o prioritário na vacinação, então ele não podia. Então, é um pouco até contraditório isso, né? A gente querer cuidar dessa população por um lado, e pelo outro lado, excluir ela de um acesso, né? Que vai protegê-la de morte e de hospitalização, como você colocou também. Então, É, fica até contraditório pensar, né? Que ao mesmo tempo que a gente quer proteger, que a gente quer cuidar, a gente quer, não. Primeiro, outras pessoas que são produtivas, que vão oferecer alguma coisa para a sociedade, lá com a sua mão de obra, com o seu trabalho, enfim. é. E a gente esquece, né, que no Brasil a maioria dos nossos idosos vivem na comunidade, né? Eles não vivem institucionalizados, né? Até porque também os idosos institucionalizados eles são prioridades, né? E foram É, prioridades aí para receber a vacina, mas são idosos que moram junto com outras faixas etárias, né? Com outras e, gerações. Então, não adianta, né? Vacinar a população dita aí como economicamente ativa, né? Achando que os idosos vão estariam prevenidos da doença porque estariam em casa, porque essas pessoas voltam para casa, né? E mesmo sim, vacinados, eles podem contrair e transmitir a doença, né, Marcela? exatamente, Marcela, tem uma exatamente. pergunta aqui no chat bem interessante. Eu vou ler e aí para que a gente possa responder. Sim. Quais estratégias poderiam ser realizadas para o convencimento do idoso
para tomar a segunda dose. E até para que ele mantenha as medidas sanitárias, né? Mesmo ele tomando a segunda dose. É, é, é uma boa pergunta essa. Porque, de fato, né? As pessoas, quais seriam os motivos que levariam a pessoa a não voltar para tomar a segunda dose? Então, muito possivelmente uma reação adversa na primeira dose, né, que incomodou ela, ou esquecer de tomar a vacina, ou alguma informação, alguma fake news que foi dita no intervalo entre a primeira e a segunda dose, aí faz a pessoa desistir. Então, assim, podem ter vários motivos que levem a pessoa a não voltar para tomar a segunda dose. Mas eu acho que principalmente no momento da orientação é deixar muito claro para o idoso que a proteção só vai estar concluída com o esquema completo. Né? A gente sabe que nenhuma vacina é 100% eficaz, e a vacina ela é principalmente utilizada para prevenir óbitos e hospitalizações, sim, né? Porque os casos leves, o nosso organismo vai lidar com aquela situação, e que principalmente a população idosa, por ter essa questão da imunossenescência, então uma resposta diminuída em relação às vacinas, eles são os principais interessados a voltarem para fazer a segunda dose. Então, falar justamente isso, orientar justamente isso, da importância dele concluir o esquema para que ele tenha uma melhor proteção alcançada contra aquela doença. Né, seja ela a Covid ou seja outras vacinas do esquema, né, do calendário. Até tem uma outra pergunta que você respondeu, viu, Marcela? Que é o quanto as fake news interferem neste cenário, né, para adesão à vacina, né? Sim, Que muito. muito, né? E hoje, nós que somos profissionais aí da área da saúde, né? A gente precisa lidar com outros medos além daquele medo, né, da agulha, não é mesmo, Marcela? Isso, Porque, exatamente. as pessoas estão aí, né, rodeadas mesmo por notícias falsas, né, sobre as vacinas, que são que altera DNA, né? Uns acreditando que vai ser injetado chips, né? E que essas pessoas vão ficar monitoradas. E outra, né, que tem também a questão do negacionismo, né? De achar que a doença não é tão grave, né? Como se coloca, né? Então, os profissionais da saúde hoje precisam lidar, né, com essas questões, né, de reafirmar, né, o que cientificamente já é comprovado, né, que a vacina é importante, que ela previne formas graves, né, que ela diminui aí a hospitalização e óbito, né, então a gente além da questão técnica, né, e de passar todas essas informações que você disse, que é super importante, sobre reação adversa, data do próximo retorno para, né, para a segunda dose, para que a pessoa não confunda, né? A gente ainda tem que reforçar que essa vacina ela é importante para a saúde do indivíduo, né, Marcela? Exatamente. E eu acredito que um dos motivos em que as fake news elas são tão as pessoas, né, acreditam tanto nelas, porque geralmente vem de pessoas que para nós representa alguma importância, que temos alguma conexão. Então, o profissional de saúde lá da sala de vacina, ele precisa estabelecer uma conexão com aquela pessoa para que ela acredite naquilo que ele está falando. Então, essa conexão ela vai ser estabelecida no atendimento. Então, no momento em que você recebe aquela pessoa, no momento em que você conversa, que você escuta, que você informa, orienta. Então, naquele momento, a conexão vai ser gerada. Então, se eu estou lá no grupo da família do WhatsApp, por exemplo, a fake news vai chegar, quem mandou é uma pessoa da minha família, uma pessoa que eu já confio, que eu já tenho uma conexão estabelecida. Então, em quem que eu vou acreditar? Naquela pessoa que eu vi só uma vez para me vacinar? Ou naquela pessoa que conviveu comigo uma parte da minha vida? E é por isso que o profissional é tão importante na orientação e em ser receptivo com aquela pessoa.
porque eu tenho certeza que muitas pessoas não voltam para cumprir os seus esquemas por causa de um atendimento que não foi o que ela esperava. Sim. Então, ela vai até a sala de vacina, recebe um atendimento que ela não gostou, não se sentiu confortável, ou de alguma forma se sentiu desvalorizada, ela não vai voltar, porque ela vai acreditar que aquele profissional que vai estar lá quando ela voltar, e aquele profissional vai repetir aquele comportamento com ela. Então, o profissional, ele é protagonista da situação, tanto na informação, né, claro, mas é importante que ele oriente o retorno e as reações e passe todas as orientações da forma que ele gostaria de ser atendido também. Que apesar de ser um clichê isso, né, a gente está cansado de ouvir, atenda como você gostaria de ser atendido e tudo mais, nada mais é do que isso. Eu vou atender uma pessoa como eu gostaria de ser atendida se fosse eu no lugar daquela pessoa. Então, eu quero atenção, eu quero orientação, eu quero informação, e porque é o que eu espero, né, do atendimento. Até para que a adesão à segunda dose seja muito mais alcançada, né, muito melhor alcançada. E você coloca algo que é fundamental para a enfermagem, né? Que é não fazer daquele momento um ato mecânico, como você colocou na sua apresentação, não é, Marcela? Mas é um momento de educar a população, né? É um momento de reforçar as orientações, né? Reforçar as medidas sanitárias, né, de prevenção, né, para manter distanciamento, para continuar usando máscara, para higienizar as mãos, né, evitar aí a aglomeração, né. Então, a gente fazer desse momento um momento de orientação, né. E é o que você falou, é o olho no olho, né, é realmente estar ali, né, para aquela pessoa que está indo receber a vacina, né. Muitas vezes é a única oportunidade que a gente tem. Né? Porque se a gente for ver, por exemplo, relacionada a gêneros, né, entre homens e mulheres, as mulheres procuram muito mais o serviço de saúde do que os homens. Então, elas têm muito mais oportunidades de receber orientação, de receber informação de saúde do que os homens. Então, se vai um homem e ele tem um atendimento que ele não, que para ele não foi o que ele esperava, né? Ele acreditava que poderia ter sido diferente, é aí que ele não vai voltar mesmo, né? E, e aí é nesse momento que é importante que o profissional faça a sua parte. Eu entendo perfeitamente que nós, profissionais de saúde, estamos há muito tempo lidando com esse cenário que está estressante, que é um cenário de caos, que a gente não consegue muitas vezes enxergar o fim, né, dessa situação, mas aquela pessoa que a gente vai atender, para ela é a primeira vez. A gente pode ter feito 100 doses de vacinas antes dela, mas para ela vai ser a primeira dose. Sim. Então, eu entendo perfeitamente que é muito difícil nós, enquanto profissionais de saúde, pensar nisso. Né? Às vezes a gente pensa em mais um, mais um, mais um, mas para ele é a primeira vez. É. Né? E Então, pode falar, Marcela, e professora. tem mais uma pergunta bem interessante aqui, que é um desafio fazer, né, com que o idoso, né, que a população guarde o cartão de vacina, porque muitos tomam a vacina, né, e perdem, não sabe onde colocou, né? Se você tem alguma dica para ajudar as pessoas a guardarem o cartão de vacina, a não perder esse cartão de vacina. Até pensando, né, que esse cartão de vacina é um documento, né? Ele é um documento e aí Sim. ele está sendo exigido aí para algumas viagens, né? E até para o trabalho também, né? Contratação, enfim. É um documento hoje muito importante, né? Sim. Tem o Ministério da Saúde tem o CPNI, né, que faz o registro dessas vacinas, então tem um controle eletrônico feito pelo sistema público. Tem um histórico de vacinação também que é construído, né, no serviço privado, mas o cartão de vacina, ele é o registro físico, né, então a gente não consegue, de outra forma, acompanhar as nossas vacinas ainda, né, eu acredito que a tecnologia vai possibilitar que isso seja feito de outra forma, porque tem inclusive aplicativos do SUS, por exemplo, que
Esses dias mesmo eu consultei a data da minha primeira dose da vacina e quando eu deveria fazer, né? Eu recebi um e-mail para poder realizar a segunda dose. Então, já estamos caminhando para essa informatização do processo. Só que ainda pode demorar um pouco e a gente não sabe quanto tempo. Então, a gente pode usar ainda a tecnologia a nosso favor. Então, tirar foto da carteira de vacina, para as pessoas mais jovens, né, ou para as pessoas idosas que têm auxílio de pessoas mais jovens com a tecnologia, fazer uma digitalização do cartão e colocar na nuvem do e-mail também é uma opção. E guardar, né? Guardar, levar para aquela finalidade e guardar depois junto com seus outros documentos, porque é um documento tão importante quanto. Então, você guarda, né, sua carteira de trabalho, você guarda seu passaporte, você guarda qualquer outro documento, RG, CPF, CNH, né? Esses documentos a gente anda mais no dia a dia. Mas esses documentos que a gente não usa todos os dias, são tão importantes quanto. Então, quando a gente vai começar um novo trabalho, a gente vai precisar da carteira de trabalho. Hoje em dia tem a carteira digital também, mas a carteira física está lá para quem tem. Né? Então, vamos guardar juntos, vamos deixar juntos, porque são documentos tão importantes quanto. E eles precisam da nossa atenção e do nosso cuidado também. É isso mesmo, Marcela. Não, não dá para descuidar, né? A gente precisa guardar bem, né? E é importante, né, Marcela, só reforçando o que você já falou, mas acho que nunca é demais, né? Que a pessoa é importante que ela tome a segunda dose da vacina da Covid, né? Porque muita gente acha que tomou a primeira dose e que está tudo bem, né? E que está protegido, né? Então é importante frisar, né, a importância de retornar e tomar a segunda dose, né? Por isso que até a gente vê aí várias notícias, né, aqui no estado de São Paulo, né, da repescagem, né, para recuperar essas pessoas que deixaram de ir tomar a segunda dose, né, Marcela? Exatamente. Porque é isso, dessa forma a gente vai conseguir sair mais rápido desse cenário, né? Você vai contribuir para o controle da doença, para o controle de transmissão da doença, então é uma ação coletiva. Então, todo mundo ganha quando uma pessoa se vacina. É importante que a segunda dose ela seja realizada dentro do tempo preconizado, inclusive, porque é uma vacina recente, então os estudos estão acompanhando, né, a campanha, mas ainda é uma vacina recente, nova. Mas apesar disso, ela é muito segura, ela é efetiva, então a gente precisa fazer a nossa parte. Porque a vacina por si só, com uma dose, ela tem lá uma proteção mínima. A gente só consegue alcançar aquela proteção dita nos estudos quando a gente completa o esquema. Então, não dá para a gente ficar, por exemplo, falar, uma vacina é ruim, outra vacina é boa e escolher a vacina. Se você não fizer a sua parte, que se você quer alcançar aquela efetividade que foi dita nos estudos, você precisa fazer a sua parte. A gente sabe que cada pessoa vai se comportar de uma forma em resposta à vacinação, mas sem fazer a sua parte, não dá para exigir muito também. Então, não dá para cobrar que uma vacina seja alcance, né, uma efetividade além do que ela propõe, sem a gente fazer a nossa parte. Vacina boa é a disponível lá na unidade básica de saúde, né? E a gente não Isso. pode perder a oportunidade, não é isso, Marcela? Exatamente. Vacina boa tá lá e é aquela que tá no braço. E é o que você falou, a adesão à vacina é o que vai encurtar o nosso caminho, né? Para aquele abraço que a gente, né, sonha tanto, né? Para aquelas Exatamente. reuniões lá ao redor da mesa, né? Nos domingos com os nossos avós, com os nossos irmãos, né? Isso, Sobrinhos, a nossa família, né? Esse é o exatamente. caminho, né? E é uma É, responsabilidade de todos nós, né? exatamente. Nos vacinando, a gente está se protegendo, está protegendo o outro, né? E protegendo todos nós, né? Eu acho que essa é a mensagem principal, né, Marcela? Exatamente. É um autocuidado, né? Já a gente fala tanto de autocuidado, né? A gente fala de autocuidado para a saúde mental, autocuidado para a saúde física.
exercício físico, tomar água, tem lá as pessoas que gostam das rotinas de beleza, né? É autocuidado. Vacina também é autocuidado. Adorei, adorei, é isso mesmo, Marcela. Vamos nos autocuidar, né? Sim, e aí, e consequentemente, a gente cuida do resto. Isso Daqueles que mesmo. ainda não puderam, né, chegar lá, a gente vai cuidando deles também, né, fazendo a nossa parte. Marcela, eu não estou vendo agora nenhuma mensagem, né, no chat, mas as perguntas que vieram foram muito boas, né? A gente Sim. conseguiu aí trazer, né, e reforçar coisas muito importantes que não podem ser esquecidas, porque a gente ainda continua na pandemia, né? Ela não terminou, né? Então é Sim. esse esforço coletivo aí para vacinar a população é que nos vai tirar dessa situação que nos encontramos, né? Eu gostaria que você, né, para você ficar à vontade, para deixar aí as suas palavras finais, que a gente vai caminhando aí para o final da nossa live, que foi muito gostosa, né? Eu acho que foi Sim. muito instrutiva. E lembrar as pessoas que estão nos assistindo que tem 3 links aí no chat, né? Que um é a lista de presença, tá? O outro é um projeto, né, da ABEM sobre as lives que estão sendo realizadas e o termo de consentimento para aqueles que quiserem participar da pesquisa. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer, professora, a oportunidade, né, de vir até aqui falar de um tema que para mim é muito importante, né? Eu adoro o meu trabalho, adoro trabalhar com vacinação. Eu adoro estar na sala de vacina orientando as pessoas, então para mim isso me toca de forma pessoal, então a orientação para mim é muito importante porque eu acredito que vai mudar o pensamento, não vai mudar o pensamento, mas eu vou ter contribuído de alguma forma. Então, em algum momento, aquela pessoa ela pode lembrar de alguma coisa que eu falei e pode fazer ela mudar o rumo ou alguma decisão que ela tenha tomado. Então, eu gostaria, né, que os profissionais de saúde se preocupassem mais com isso, se preocupassem mais em fazer as orientações de forma adequada, para que a gente consiga reduzir esse índice de fake news, essas notícias falsas que só atrapalham o nosso trabalho. Então, vem dificuldade de todo lado, né? Vem dificuldade com as fake news, vem dificuldade no momento da vacinação, que a gente torna ela um ato mecânico. Então, a gente precisa fazer o nosso trabalho de maneira que a gente consiga alcançar as pessoas de forma efetiva, né? Então, cada profissional tem a sua parcela de contribuição, tem a sua parcela de colaboração. Então, tem os profissionais da linha de frente que estão lá há mais de um ano, né, doando seu tempo, sua energia, seu conhecimento para poder salvar a vida das pessoas, para manter a vida das pessoas. Tem os profissionais da vacinação que estão também empenhados, trabalhando dia e noite, literalmente, para poder alcançar um resultado para que a gente saia desse cenário. Então, essa responsabilidade é nossa também. Né? Sair dessa situação é nossa responsabilidade. Fazer o nosso trabalho de forma que a gente consiga deitar no travesseiro e acreditar que fez um bom trabalho também vai ajudar a gente a ser um profissional melhor, né? Afinal de contas, eu não quero ser melhor que o meu colega, eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Né? Então, se eu pensar nisso, eu vou conseguir trabalhar com o meu colega para que a gente alcance mais rápido os resultados, os objetivos que a gente tem para a nossa vida, para a nossa carreira. Né? Mas é isso que eu gostaria de deixar, essa mensagem, para que nós, profissionais de saúde, sejamos melhores hoje do que fomos ontem e que colaboremos com o trabalho do outro e que o outro colabore com o nosso trabalho, para que a gente consiga alcançar muito mais rapidamente o resultado que a gente deseja. Ai, linda mensagem, Marcela. Mais uma vez, muito obrigada pela sua palestra, foi brilhante. Nas suas palavras, eu também parabenizo o SUS, né? O SUS que é de todos nós, pelo poder de resposta, né? Que a atenção primária à saúde está demonstrando aí com a campanha de vacinação e várias campanhas ao mesmo tempo, né? Foi um Influenza, desafio Covid e o calendário de vacinal de rotina. rotina, né? Então, assim, o SUS mais uma vez mostra sua força, né? O SUS claro, né, com os profissionais de saúde, com os usuários, né, com os serviços, como eu disse, o SUS
somos todos nós, né? Então, todos nós precisamos ficar muito orgulhosos, né, do Sistema Único de Saúde que nós temos. Eu queria terminar também, né, a live agradecendo mais uma vez a ABEM, a SBIM, por trazer esse tema tão importante, que é o cuidados com a vacinação no idoso, né? Mostra o quanto essas duas instituições estão antenadas aí para a década do envelhecimento saudável, né? 2020 e 2030 da OMS, e da campanha global de combate ao ageísmo, né? Também da Organização Mundial da Saúde, que é o não preconceito à pessoa idosa, né? Velhice não é doença, velhice é protagonismo, né? O envelhecimento é uma conquista e um direito que todos nós temos. Então, parabéns e muito obrigada. Eu que agradeço, professora. Muito obrigada mais uma vez. Tchau, gente. Até a próxima live. Aproveitem e fiquem antenados à programação da ABEM. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada.